Você pode se assentar, abrindo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7. Eu quero destacar o versículo que coloquei no banner para a divulgação dessa mensagem, com o título, Você não é juiz. E o primeiro versículo do capítulo 7 de Mateus é o grande fardo que Jesus quer tirar das nossas costas, de sairmos por aí querendo sermos juízes. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Queridos, estamos terminando, e eu particularmente estou terminando uma das semanas mais difíceis do meu ministério. Já vivi essa realidade por 3 vezes, mas nunca, com a carga espiritual e emocional como está sendo essa experiência. Daí eu estou fazendo como os discípulos de Cristo, e essa semana os apriscos estarão meditando bem nesse texto mesmo. Estou fazendo como os discípulos fizeram na tempestade de Mateus capítulo 8. O milagre dessa semana que os apriscos vão estar meditando é este milagre aqui, que não é sobre uma pessoa, mas sobre as almas dos discípulos quando Jesus acalma uma tempestade. Mateus capítulo 8, por favor, melhor dizendo, não? Mateus capítulo 8, versículo 23 a 26 diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então ele levantou, repreendeu os ventos, e o mar se fez completa bonança. Posso ouvir um amém? Quando nós clamamos por Jesus, e foi isso que nessa semana eu fiz, quando fomos surpreendidos pela terrível notícia da morte do irmão Messias, na forma em que essa morte ocorreu. Irmãos, eu fui clamar para Jesus por conta da experiência que eu estava tendo. E quando comecei a pensar nessa mensagem, eu quero virar uma página hoje. Não costumo fazer isso, mas eu não vou ficar mais falando sobre esse assunto, a não ser que pessoas me perguntem no privado, queiram conversar sobre isso. Mas como eu precisei ir para a presença do Senhor mesmo assim, diante da sua palavra, e cumprir todos os outros compromissos, mas falar: Senhor, fale comigo. Irmãos, os ventos fortes, eles acontecem, nossa vida está andando assim de uma certa maneira, de repente, vem uma tempestade, ventos fortes, coisas que você não estava esperando. Isso está acontecendo de uma maneira aguda em uma família, e de uma maneira coletiva em uma igreja, e também em uma instituição de ensino da nossa cidade, por que não dizer na nossa cidade. Que ventos fortes são esses, quando nós enfrentamos uma tempestade como essa? Um dos ventos fortes são as crendices e os dogmas religiosos em volta do fato. É impressionante como a cultura judaica, que foi replicada na religião católica, principalmente na Idade Média, em que pessoas que se suicidassem não teriam perdão, já estavam condenadas, sem possibilidade nenhuma de perdão, a ponto de tanto entre os judeus, como também entre os católicos, o suicida não podia ser enterrado no cemitério público, no cemitério em que todos estavam enterrados. Esse fato aparece naquele filme A Cruzada. A primeira cena do filme A Cruzada é o herói do filme lá enterrando sua esposa, porque ela vinha se suicidado em uma cova comum, em uma vala comum, fora do cemitério oficial. A cultura então, a religião, impregnou dentro da gente, e Deus até que não teve muita dificuldade de nos tirarmos do catolicismo, mas nós temos muito do catolicismo dentro da gente ainda,
Então muitos evangélicos acreditam, como a cultura ensina, como os judeus ensinam, e como era ensinado na Idade Média. O indivíduo que cometesse, a pessoa que cometesse, não tem perdão, está diretamente sendo um habitante do inferno. A outra coisa muito interessante são os 2 pesos e as 2 medidas que se tem quando somos invadidos por uma notícia dessa. Que 2 pesos e as 2 medidas? A depender do motivo e da proximidade que se tem com aquele que cometeu tal ato. Por exemplo, um homem-bomba que destrói, entra numa instituição e lá detona a bomba, esse com muita facilidade, todo mundo já joga no inferno. Ou então, um atentado que se tem na escola, como acontece muito nos Estados Unidos, do indivíduo matar várias pessoas e depois se suicidar. Mas, quando as coisas vão se aproximando da gente, ou então quando nós assistimos talvez um suicida patriótico, que morreu para não entregar segredos que pudesse comprometer, ou então alguém que entrou na frente de um tiro para proteger a sua família, a gente vai mudando um pouco, longe, e a depender do motivo a gente condena, próximo, e a depender do motivo a gente alivia, e quando chega bem perto mesmo, a gente começa a compreender, como essa semana fui consolado pela visita do pastor Rockley, quando disse com todas as letras assim, eu falei assim, olha, a depressão mata, não se brinca com a depressão leva muitas pessoas a cometerem tal fato. Então, queridos, eu comecei a olhar e pedir para Deus, aí fui para a palavra de Deus, para encontrar a presença de Cristo, a sua palavra e a determinação daquilo que poderia trazer paz para o meu coração. Primeira coisa, na Bíblia não há uma condenação como as religiões fazem com essa questão do suicídio. Não há nenhum versículo específico assim, que fala, o suicida está eternamente condenado, o suicida vai para o inferno. Não existe na Bíblia isso. Quando se lembra do 6º mandamento, não matarás, não está sendo específico com relação ao suicida. Até porque eu quero trazer à memória de vocês 3 suicidas conhecidos na Bíblia. Primeiro, Sansão. A Bíblia fala, e eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Juízes, capítulo de número 16, versículo 29 e 30. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Estou lendo Juízes 16, 29. Apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda noutra, e disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida ele empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Esse é o primeiro suicida que eu quero trazer para os irmãos. Eu conheço pelo menos 4 no Antigo Testamento, mas eu quero falar de 2 do Antigo Testamento e 1 no Novo. E quando a Bíblia vai lembrar de Sansão, ela lembra como um herói da fé, e não pelo ato que ele cometeu no seu último momento de vida, tirar a sua própria vida e a vida de mais de 3.000 dos seus inimigos. A Bíblia vai dizer assim no capítulo 11 de Hebreus, no versículo de número 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar. Ele está falando aqui dos heróis da fé, que começou lá em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Que mais direi para falar? Não tenho tempo para falar de Gideão,
de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi. Então Sansão é citado na galeria dos heróis da fé, e não há nenhuma menção sobre aquilo que ele fez. O outro personagem que eu quero falar para vocês é Saul, primeiro rei de Israel. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 31, no versículo de número 4, 1 Samuel 31, versículo 4, diz assim, ó: então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair na mão dos incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Então Saul pegou a sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando a Bíblia vai trazer à memória por que Deus rejeitou Saul, este fato não é citado. Você vai encontrar lá em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13 e 14, a Bíblia dizendo assim, ó: Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca da orientação, em vez de consultar ao Senhor. Por isso o Senhor o matou e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Quando vai se falar sobre quem foi Saul e a última biografia de Saul, não há uma condenação pela sua atitude. E o mais famoso de todos os suicidas, do qual criou-se uma doutrina humana, maligna, satânica, em dizer que todo suicida é discípulo desse suicida, que é Judas. Este é o mais famoso, e este é fácil de todo mundo jogá-lo no inferno, porque antes dele fazer o que fez, ele já era chamado do filho da perdição. A Bíblia diz assim, no versículo de número 3 do capítulo 27 de Mateus: quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e ele disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo, saiu dali e foi e se enforcou-se. Este é o mais famoso. Mas queridos, de todos esses que eu citei para vocês, não há um versículo bíblico, nem o próprio Judas é condenado pelo seu último ato, mas sim pela sua traição. Ele é chamado filho da perdição, porque antes dele cometer isso, ele já tinha vendido Jesus por 30 moedas, e depois cai, não no arrependimento, mas no remorso. Então nós não temos de Gênesis a Apocalipse, um versículo explícito que condena. Quando fazemos isso, somos juízes que temos uma alegação: o que aprendi, o que só pode ser, mas é isso que eu sinto. Você não é a Bíblia. O que você aprendeu, você não aprendeu com a Bíblia, você aprendeu com a tradição religiosa e também com a sua convicção. Não, só pode. Sabe por quê? Alguns evangélicos dizem assim: é porque a pessoa não tem tempo de se arrepender. Mas você não vai para o céu porque você se arrependeu de todos os pecados. Você vai para o céu pela fé que você tem em Cristo Jesus. Não são os seus pecados ou a ausência deles. Você não vai para o céu por merecimento. Você vai para o céu porque você crê em Jesus. Davi então cuida no Salmo de número 19, fala assim: Senhor, perdoa-me os pecados que eu nem sei que eu cometi. Então, queridos, quando eu fui para a palavra e olhei isso e percebi essas coisas, eu vejo então que Jesus tem algo para dizer para nós. A Bíblia não coloca também o suicídio como uma saída para os nossos problemas. A Bíblia vai sempre nos levar em direção de Cristo. A Bíblia vai sempre lembrar que Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Porém, eu fui falar com o Senhor: Senhor, por que seria bom que houvesse uma condenação, bíblica, para botar medo, para as pessoas não fazerem isso?
Mas olha o que Deus falou ao meu coração. Conversando com um amigo, eu nem reportei ele isso, mas eu fiquei pensando, este é o pensamento de muitos. Falou assim, ó, que barra, ele tentando me consolar, que barra você está enfrentando, e o pior é que você não pode chocar aqueles que ficaram com a verdade da palavra. Fiquei assim ouvindo aquilo, falei, que verdade, onde a palavra diz isso? Nenhum lugar a palavra diz isso. Agora preste atenção na resposta que eu recebi de Deus, e quero compartilhar com a igreja, e assim virar a página de uma vez por todas. Se esta resposta trouxer paz para o teu coração, como ela está trazendo para a minha vida, primeiro, com a exortação bíblica, primeira coisa que Deus falou comigo, Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 3, como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Suportar um ao outro com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, tem hora que a gente não está suportando nem a nós mesmos, e a Bíblia então manda que nós venhamos suportar. Tem hora que as pessoas estão pesadas, tem hora que eu estou pesado, mas nós precisamos suportar um ao outro em amor. Sabe por quê? Preste atenção. Sabe por quê que não há nenhum versículo bíblico na resposta que Deus trouxe para mim, me trouxe paz, na minha pergunta para Deus, nas minhas orações? É que não tem ninguém inocente nesse caso. A maioria de nós estamos nos matando aos poucos. Alguns fazem isso de maneira abrupta, mas a maioria de nós estamos nos matando aos pouquinhos, de maneira homeopática. A nossa escolha de vida nos torna suicidas em doses homeopáticas. Por isso é que na sequência de Jesus, quando ele manda em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5, ele fala para nós não julgarmos uns aos outros, porque da mesma forma que julgarem, versículo 2 de Mateus 7, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também serão usados para medir vocês. Por que você repara o cisco no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócritas, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Irmãos, foi assim que Deus falou comigo de maneira profunda essa semana. Quando a gente quer ser juiz, quando a gente não consegue escapar dos nossos pensamentos condenatórios, quando a gente não tem coragem, nós não tocamos no assunto, mas a gente sente aqui no peito, não, só pode, a ponto de eu ouvir uma frase dessa daqui, o que adiantou? O que adiantou? Orar, mas terminar desse jeito? Eu falei assim, meu Deus do céu, isso está no coração de muitos, que não adiantou. Então, a resposta é, sabe por que a Bíblia não condena os suicidas? Porque a maioria de nós estamos nos matando aos poucos, com a escolha de vida que eu escolhi, de maneira bem devagarzinho. Os seus excessos, a sua falta de amor a si mesmo, a sua falta de compartilhar
os fardos. A Bíblia fala para a gente levar as cargas um dos outros. Sua maneira de comer, a sua maneira de viver, o seu pouco sono, que você não prioriza o seu sono, o descanso, você não prioriza o que o teu corpo precisa. Você precisa se amar, você precisa cuidar de você dentro dos padrões bíblicos, sem excessos. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, para mim, e se isso te trouxer paz, você vai sair daqui liberto de todos os padrões religiosos que você tinha no coração, que condenava o suicida. Nós não podemos julgar ninguém, porque Jesus está falando, da mesma maneira que você julga, a palavra agora nos julga. E aí, irmãos, de propósito, eu preciso tirar essa trave do meu olho, eu preciso tirar essa acusação do meu coração, eu preciso parar de querer ser juiz de casos como este, eu preciso parar de usar de 2 pesos e 2 medidas, e deixar isso com Deus. Ninguém sabe o destino eterno de ninguém, nós temos as nossas certezas. A Bíblia manda que eu garanta que a minha salvação, eu posso ter a certeza dela enquanto estou em vida. Eu posso ter a certeza da minha salvação, mediante o que diz João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que me leva a me escapar da minha condenação eterna, é eu crer naquele que é o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Por isso, queridos, eu vou tirar essa trave do meu olho, e quem sabe, verei e sentirei o amor de Deus, que conhece cada um de nós aqui, está falando para muitos. Gente, olha o dado terrível, 50% da população do mundo, 50% da população do mundo, já teve pensamentos suicidas, já teve vontade de tirar a sua própria vida, pessoa já teve vontade. Então, se a gente for pegar essa proporção, aqui agora, tem muita gente que já pensou isso, tem gente aqui que já tentou isso. O que Jesus está dizendo? Você não vai encontrar nenhum versículo bíblico que vai te estimular a dar cabo na sua vida. A Bíblia vai mandar você amar a si mesmo. Mas, quando o fato já aconteceu, eu não posso ser juiz de ninguém, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida poderá me separar do amor de Deus. Quem crê nisso, diga: eu creio nisso. Aplauda ao Senhor, você que crê nisso. Vamos ficar em pé, vamos louvar esse Deus maravilhoso, e vamos virar essa página. A vida continua, nossa vida continua, mas nós não somos juízes. E você que está passando por qualquer problema, qualquer tempestade, clame a Jesus e se apegue com a igreja de Cristo. As pessoas que convivem aqui na Nova Aliança têm um compromisso com todos: amar primeiro, e se não der certo, amar segundo, se não der certo, amar terceiro, amar sempre. Não enfrente as suas tempestades sozinhos, clame por Jesus e ande com os discípulos de Cristo.